Ó, então, o que a gente vai estudar é essa parte da dinâmica, certo? A dinâmica, ela se preocupa com as causas do movimento. Então, antes da dinâmica, a gente estudava cinemática, que estudava o movimento em si. Agora, a gente estuda as causas do movimento, certo? E as causas do movimento, Newton desvendou um conceito, que era o conceito de força, tá? Força é uma ação, certo? De um agente físico capaz de deformar um corpo ou causar variação da quantidade, na verdade, causar variação da velocidade, certo? Então, a força está associada a isso, a deformação de um corpo ou a causa de um movimento. E força é uma grandeza vetorial. Então, a força que a gente analisa, certo? É a força resultante. Força é uma grandeza vetorial e a força, ao ser analisada no corpo, eu devo pegar a força resultante. Então, são questões que as forças são representadas por setas e temos que fazer a soma vetorial. Por isso que se estuda os vetores antes de propriamente entrar na dinâmica. Existe um conceito na dinâmica que é o conceito de equilíbrio. E o equilíbrio na dinâmica pode ser de duas formas. O equilíbrio pode ser um equilíbrio estático. O equilíbrio estático ocorre quando um corpo está em repouso. Então, se um objeto está em repouso, a gente diz que ele está em equilíbrio. E o equilíbrio na dinâmica também pode ser o equilíbrio dinâmico. O equilíbrio dinâmico, ele ocorre quando um corpo ele está em movimento retilíneo uniforme. Ou seja, ele vai ocorrer quando a trajetória é uma linha reta e a velocidade é constante. Nessas duas situações, tanto o equilíbrio estático como o equilíbrio dinâmico é equilíbrio. E o equilíbrio é quando a força resultante que age sobre um corpo é nula. Ou seja, quando a força resultante que age sobre um corpo é nula, o que significa isso? Significa que o corpo ou está em repouso estático, ou ele está se movimentando em linha reta com a velocidade constante, no movimento retilíneo uniforme, certo? Então, isso é algo bem importante. Aí, a gente, na hora de estudar a dinâmica, a gente analisa agora as leis de Newton. Leis de Newton. Newton escreveu um livro chamado Principia, que é o livro que trouxe o maior impacto da ciência na vida das pessoas. Porque nesse livro ele decifrava muitos fenômenos da natureza, coisas do dia a dia, e teve um impacto gigantesco. E as três leis de Newton eram o seguinte: a primeira lei é a lei da inércia. A lei da inércia, ela fala sobre a tendência de movimento. Quando um corpo está parado, significa o quê? Que a força resultante nele é nula. Então, a tendência dele é ele continuar parado.
E quando um corpo está em movimento, a tendência desse corpo é ele continuar em movimento, até que a força resultante dele se modifique. Então, o que a lei da inércia nos mostra é o seguinte, que para haver uma variação da velocidade, tem que haver necessariamente uma força resultante não nula. Ou seja, para que um corpo mude o seu estado, ou seja, ele saia de parado para movimento, ou ele saia de movimento para um movimento mais rápido ainda, ou ele saia de um movimento por um repouso, tem que haver uma força resultante não nula, tá? Então, a lei da inércia, ela pode ser enunciada de muitas formas. A que eu mais gostava era essa que dizia: um corpo, quando está parado, tende a continuar parado. Um corpo, quando está em movimento, tende a continuar em movimento, certo? Ou seja, a lei da inércia, mais ou menos, é uma lei sobre as tendências de as coisas continuarem do jeito que elas estão, certo? Essa tem a ver com a lei da inércia. Então, se você está dentro de um veículo sem cinto de segurança, o veículo está se movendo e você também, porque você está dentro do veículo. Se você freia ou se o carro colide, você que está em movimento vai tender a continuar em movimento. Então, o carro vai parar por um obstáculo físico, ele colidiu, ou então freou, o pneu travou, mas você não. Então, você meio que continua o movimento e a chance de se machucar é grande, porque você vai se chocar com a direção, com o volante, com o vidro, com o painel do carro, e por isso se utiliza o cinto de segurança para prender você ao banco, quando o seu veículo tiver essas variações de velocidade, para que você não possa ir sozinho. E existem inúmeras outras situações sobre a lei da inércia, que é uma lei que a gente estuda aqui no ensino médio, uma lei teórica, que fala simplesmente sobre essa tendência de que, quando a força resultante é nula, ou um corpo está em repouso, ou o corpo se encontra no movimento retilíneo uniforme, com velocidade constante. A segunda lei de Newton é uma lei que se chama princípio fundamental da dinâmica. Princípio fundamental, o próprio nome já diz, ou seja, é a coisa mais fundamental no estudo da dinâmica. Então, o princípio fundamental da dinâmica diz o quê? Ele é simplesmente uma lei que fala que a aceleração que um corpo adquire, certo? Após receber uma força resultante não nula, essa aceleração é dado pela força resultante sobre a massa. Então, de uma maneira bem simples, se você está aplicando força no corpo para causar uma aceleração, quanto maior a força que você aplica, maior vai ser a aceleração que esse corpo vai adquirir. Então, quanto maior a força, maior a aceleração que esse corpo vai adquirir. E se você aplica força em um corpo, se esse corpo, certo, tiver a sua massa aumentada, a aceleração ela vai ser menor. Ou seja, se a massa de um corpo for grande, você aplicar a mesma força que em outro corpo com massa menor. Se a massa for grande, a aceleração é pequena. Então, a gente diz que a aceleração causada pela força é diretamente proporcional à força e inversamente proporcional à massa. Só que essa fórmula ela não é conhecida dessa maneira. Essa fórmula é conhecida fazendo a cruzadinha. E ela se torna
uma das 5 fórmulas mais importantes da história da humanidade, que é força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A grandeza força é uma grandeza cuja unidade no sistema internacional é Newton. Então, em homenagem ao grande Newton, a grandeza força é medida em Newton. A massa nessa fórmula, para ficar tudo no SI, a massa é medida em quilogramas. Então, a massa é medida em quilogramas. E a aceleração, que a gente calcula, também é medida no SI, e a aceleração é metros por segundo ao quadrado. Essa aceleração é a mesma aceleração daquelas inúmeras formas do M e o V. Ou seja, esse assunto ele também está atrelado ao M e o V. Então, a aceleração que você obtém quando você aplica uma força resultante num corpo de determinada massa é o A. E como você tem um A, você vai ter movimentos. E vão ter questões que vão relacionar esses dois conteúdos. Então, você tem a aceleração, é a variação da velocidade sobre o tempo. V é igual a V0 mais AT, que depois que você acha o A, você pode descobrir outras coisas relacionadas à cinemática, ou seja, ao movimento do corpo. S é igual a S0 mais V0T, mais AT2 sobre 2, e a equação de Torricelli. Essas são as principais. E a equação de Torricelli. V0 ao quadrado mais 2 vezes A delta S. Então, essas acelerações, elas vão ser importantes em alguns problemas, certo? A força resultante, como a gente já viu, esse FR, a força resultante, você pode obter de diversas formas quando você tem um corpo. Então, existem inúmeras situações, são grandezas vetoriais. Então, você pode ter duas forças na mesma direção, no mesmo sentido. Então, tem 10 newtons e tem 12 newtons. Então, se duas forças atuam sobre o corpo na mesma direção e no mesmo sentido, você soma. Então, dá 22 newtons nesse exemplo. Se você tem uma força em um sentido, numa direção, e tem outra força na outra, você faz a subtração. Então, se aqui é 7 newtons e aqui é 11 newtons, a força resultante vai ser, como os vetores, né? Eles têm a mesma direção em sentidos opostos, você subtrai. Então, 11 menos 7 é 4. Então, a força resultante aqui seria de 4 newtons. Se você tiver uma força, duas forças perpendiculares, se você tiver duas forças perpendiculares, você faz a resultante, como você já conhece, utilizando o Pitágoras. Então, você tem, por exemplo, você tem 6 newtons, você tem 8 newtons. Então, a resultante, você vai fazer a regra do paralelogramo e a resultante vai dar simplesmente na diagonal. E para achar o valor dessa força resultante, você vai fazer Pitágoras. Então, vai ficar força resultante ao quadrado, 6 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, força resultante ao quadrado vai dar 36 mais 64. Então, a força resultante vai ser igual a 100. 100 newtons. Certo? Então, isso é mega importante, tá?
Essas são as situações que mais aparecem no cálculo da força resultante. Mesmo sentido. E se tiver duas para um lado e uma para o outro, você soma as duas que estão para um lado e depois você subtrai do outro. Muito simples. Tá. Então, a segunda lei de Newton é sobre essa força resultante, o cálculo da aceleração. E aí vem a terceira lei de Newton. E a terceira lei de Newton é um princípio que se chama ação e reação. Terceira lei de Newton se chama ação e reação. Então, a gente pode fazer o seguinte. Se você, no princípio da ação e reação, é o seguinte. Por exemplo, você vai chutar uma bola. Então, a bola vem e ela vai encostar no seu pé. No momento que você chutar essa bola, encostar nela, você aplica uma força na bola. Ou seja, seu pé aplica uma força na bola. Essa força que seu pé aplica na bola, a gente pode chamar de ação. É a sua ação sobre a bola. No momento do contato, a bola, ela também exerce uma força no seu pé. Essa força que a bola exerce no seu pé pode ser chamada de força de reação. Então, de maneira geral, quando um corpo A qualquer exerce uma força num corpo B, certo? A força que A faz em B, ela está em B, óbvio. Mas ela causa essa força, uma força de mesmo módulo, ou seja, se a força de ação é 10 newtons, a força de reação também tem que ser 10 newtons. Mesma direção, ou seja, na mesma linha e sentidos opostos. Então, a toda ação, ou seja, para toda ação, entenda ação como uma força aplicada em um corpo. Ou seja, toda ação existe, para toda ação existe uma reação. Essa reação também é uma força de mesmo módulo, ou seja, o mesmo valor numérico. Então, se a ação é 10 newtons, a reação também é 10 newtons. Mesma direção, ou seja, na mesma linha reta, na mesma linha das forças, da força de ação, e sentido oposto. Sentido oposto. Uma coisa que é muito importante, eu chutei uma bola. A ação é a força que meu pé faz na bola. A reação é a bola se movimentar para frente. Errado. A reação não é um movimento, não é uma trajetória que ele vai adquirir, não é um movimento que ele vai passar a adquirir, não. A reação de uma força é outra força. Então, a reação é que no momento do contato, você sente o impacto da bola no seu pé. Você recebe uma força no seu pé. E o mais importante é que a ação e reação, ou seja, esse par de forças, ação e reação, são em corpos diferentes. Ou seja, se a ação é na bola, a reação é no pé do cara. Então, são em corpos diferentes. E como são em corpos diferentes, portanto,
forças, ação e reação, esse par de forças, nunca, never, se cancelam, se anulam. Elas nunca se anulam. Não tem como uma ação se cancelar com a reação e não ocorrer nada? Não, porque elas são em corpos diferentes. A força de reação no seu pé não vai modificar o que vai acontecer com a bola, porque a bola não recebe essa força de reação, a bola recebe apenas a ação. Então, são em corpos diferentes. E nunca elas vão se cancelar ou vão se anular. Nunca. Certo? Essa é a terceira lei de Newton. Então, quando você... Diga. Quando ocorre, tipo, qualquer força, tipo, eu chutei o chão, vai acontecer isso? Claro, o chão vai fazer uma força no seu pé no momento do contato, com certeza. São corpos em... São forças em corpos diferentes, você vai sentir a força, o chão também vai sentir o impacto. E é assim. As forças, elas só existem aos pares, certo? As forças, elas só existem aos pares. Então, se um corpo A qualquer, faz uma força no corpo B, o corpo B vai fazer uma força no corpo A. Independente do tipo de força. Se é uma força de contato, se é uma força normal, se é uma força peso, se é a força elástica, se é a força de atrito, se é a força elétrica, se é a força magnética, se... Existem inúmeros tipos de força. E simplesmente essa regra vale para todas. Se um corpo A qualquer faz uma força no corpo B, o corpo B faz uma força no corpo A, certo? Então, são corpos diferentes, mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos, tá? Então, isso é bem importante, tá? A Terra, ela exerce uma força sobre a Lua. E a Lua, ela está girando em torno da Terra. E se a Terra exerce uma força sobre a Lua exerce uma força sobre a Terra. É só você voltar à frase. A Terra exerce uma força sobre a Lua exerce uma força sobre a Terra. Ação e reação são em corpos diferentes, mesmo nódulo, mesma direção, sentido oposto, tá? Então, você pode pensar o seguinte, Daniel, quer dizer que se eu der um murro, se eu pegar a minha mão, fechar a minha mão e der um murro no rosto de uma pessoa, a força que eu exerço no rosto da pessoa é exatamente igual, mesmo módulo, da força que o rosto da pessoa aplica na minha mão? Sim. Então, por que, já que quando você dá uma força em uma pessoa, a força que você deu nessa pessoa, você também vai receber essa força no momento do contato? Por que que é vantajoso? Mesmo assim, você, no caso, querendo derrubar um adversário, você dá um murro no rosto dele. Porque simplesmente essas forças são em corpos diferentes e são em partes do corpo diferente. Então, são partes que têm uma dor maior, são partes que na cabeça, um murro pode deixar a pessoa tonta, a pessoa pode ficar zonza, você pode cortar a pessoa, sua mão é cheia de osso, então é uma parte mais resistente. Mas a força trocada é a mesma. A força que você aplica no rosto é a mesma força, só que o dano que essas mesmas forças causam é bem diferente, certo? Porque uma coisa é a parte da mão, outra coisa é a parte do rosto. Então, isso é bem importante. Se você tem uma colisão entre um veículo, tipo um caminhão, e um carro popular, uma colisão frontal entre os dois, claro que o carro popular vai ficar bem mais acabado. Mas a força que o caminhão, no momento do impacto, exerceu no carro é a mesma força, ou seja, o mesmo módulo
da força que o carro fez no caminhão. O caminhão ele sai com um impacto menor, ou seja, menos estragos, menos danos, porque ele tem uma estrutura maior. Ele comporta, ele absorve um dano de uma forma maior, ele tem uma massa maior, certo? Mas a força trocada é a mesma, tá? Então, isso é bem importante. Esse tipo de questão teórica aparece, certo? Existe uma questãozinha muito famosa de vestibular e que aparece nas provas, que é assim, um menino, certo? Ele está em casa, ajudando a mãe nos trabalhos domésticos, e a mãe pede para o menino empurrar, sei lá, um determinado caixote ou uma mesa, porque as questões elas ficam mudando só de objeto que o menino vai tentar empurrar. A mãe pede, e aí o menino, antes de executar o serviço, né? O filho empurra ali aquela mesa ali, aquele caixote ali, o menino vai tentar dar o queixo da mãe. Então o menino diz, mãe, eu aprendi na física que essa tarefa que você está me pedindo é impossível, porque quando eu aplico a força na mesa para tentar arrastar essa mesa, a mesa vai também aplicar uma força em mim. E essas forças vão acabar se anulando. E por mais que eu faça uma força, não vamos sair do lugar. Então o menino, de uma forma errônea, tenta dar o queixo para a mãe fazer com que ele desista da tarefa. Só que aí a pergunta da questão é exatamente isso. Ou seja, esse discurso não cola. Dá para o menino arrastar esse imóvel. E as opções vêm falando sobre qual ponto que o menino errou, ou seja, tipo, por que o ponto de vista do menino nesse ponto está errado, tá? E a ideia, aí tem as opções, né, dizendo assim, se a massa do menino for maior do que a massa do objeto, ele poderá se mover. Se o menino fizer uma força rápida, ou seja, se a força de reação vier antes da reação, o bloco conseguirá se mover e tal, tem umas forças, tem uns itens absurdos, né, que eu me... Meu, ele errou porque elas não se anulam, não é isso? Então, a ideia é que essas forças, elas são iguais, mas são em corpos diferentes e, portanto, não se anulam. Ou seja, quando você faz uma força em um objeto para tentar arrastar, mas o objeto não arrastou. Mas não tem nada a ver o fato do objeto não ter arrastado com a força de reação. A força de reação é em você. O objeto, muitas vezes, quando a gente aplica uma força, ele não se move, não se arrasta, porque existem outras forças envolvidas, como a força do atrito e outras forças que vão dificultar o movimento desse corpo. Mas não tem nada a ver com ação e reação. Ação e reação, elas nunca se anulam, nunca se cancelam. Não tem como você aplicar ação e você aplicar ação rápida e de repente não ter reação. Não, as duas coisas ocorrem simultaneamente, ao mesmo tempo. E não tem como a ação ser maior do que a reação. Essas forças, elas são exatamente de mesmo modo, tá? Então, essa ideia é importante, certo? Essa ideia é importante, essa questão, às vezes, as pessoas podem ficar confusas, porque não está acostumado com os itens e tal, e aí a pessoa pode achar que basta ele fazer uma força de reação maior do que a força de reação, que seria um absurdo isso, porque isso é impossível, tá? Então, basicamente, as forças não se anulam porque são em corpos diferentes. Ação e reação são em corpos diferentes. Ok. Aí, a gente começa a estudar os bloquinhos, as forças que vão aparecer na dinâmica. A gente apresenta cada uma dessas forças e apresenta as situações em que elas podem aparecer. Então, basicamente, nesse capítulo, se estuda a presença de 4 forças, que é o peso, que é uma força chamada normal, que é uma força chamada tração, e é uma força chamada força elástica. Força elástica.
Então, vamos mostrar do que é que depende, como elas aparecem, surgem nos problemas, nos bloquinhos, em diversas situações. Então, o peso é a força com que a Terra atrai os corpos para baixo, para o seu centro. Peso é uma força generalizada, é uma força que um planeta, ou seja, um astro gigante, exerce em qualquer objeto que está nas suas proximidades para o seu centro, ou seja, para baixo. Os corpos para baixo. Então, o peso é sempre uma força vertical para baixo. Peso é sempre uma força vertical para baixo, é uma força de atração, certo? Que existe entre um planeta, um corpo com a massa gigantesca e um objeto qualquer nas proximidades. Então, assim, a Terra exerce uma força nesse corpo para baixo. Essa é o que a gente chama de ação, que é o peso. E a reação é a força que o objeto exerce na Terra, certo? O objeto exerce uma força na Terra de mesma direção. Essa seria a reação. Ou seja, a reação do peso, que peso é uma força. A reação do peso, ela atua no próprio planeta, certo? Só que a gente até já viu e já tem essa ideia, né? Que força resultante é a massa da aceleração. Ou seja, a mesma força atuando em um objeto, em um planeta, ela vai ter consequências diferentes. Porque um planeta, ele é gigantescamente grande e com a massa muito elevada. Então, se você exerce uma força pequena nele, ou seja, o planeta exerce uma força em você, você exerce uma força no planeta, mesmo módulo, a força que você faz no planeta não vai afetar em nada do planeta, porque o planeta tem uma massa gigantesca. E é como se você tentasse, do nada, empurrar um ônibus que está parado. Você vai aplicar força, o ônibus não vai sair do lugar. Como se você tentasse empurrar um avião que está parado. Você amarra uma corda no avião, tenta arrastar, por mais que você faça força, não vai fazer diferença. Agora, nos corpos de massa pequena, essa força, ela vai ser relevante, certo? Ela vai ser relevante. Tudo que você solta, a gente está na Terra. Se você soltar qualquer coisa, ela cai. E ela cai simplesmente porque tem uma força atuando nela para baixo. Uma força que atrai todos os corpos para o centro da Terra, ou seja, para baixo, até tocar no Sol. Essa força vertical para baixo em qualquer corpo, ela tem uma fórmula. Então, se você tem um determinado corpo, esse corpo, ele tem Ô, Daniel, mas a força peso, no caso, não é para baixo? vertical para baixo. Então, por que que essas tipo, setinhas não estão para baixo? Não, aqui é para eu estou representando, é por o centro do planeta. Então, aqui é o planeta Terra. E aqui é o objeto. Então, tá assim para baixo, tá apontando na direção Ah, tá, entendi. certo. Aqui é o planeta Terra. Então, aqui, o planeta aqui, ó, o objeto recebe essa força, peso. Essa força a gente coloca atuando no centro do objeto. E o peso, ele é uma fórmula, que é o produto da massa pela a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade é uma aceleração com que todos os corpos caem nas proximidades de um determinado planeta. Cada planeta tem a sua aceleração da gravidade. O G da Terra
é aproximadamente 10, certo? O valor correto seria 9,8, 9,81, mas na maioria dos problemas vão dar a aceleração da gravidade, ou seja, a gravidade do planeta, como sendo 10, e a massa tem a ver com a quantidade de matéria que um corpo tem, e a massa, ela é medida em quilogramas. E é um cálculo muito simples, porque, por exemplo, Daniel, esse corpo aqui tem massa 3 quilos. Se ele tem massa de 3 quilos, isso implica que a Terra está atraindo esse cara com a força de 3 vezes 10. Ó. Se a massa é 3 e a gravidade é 10, a massa, o peso vai ser 30 newtons. Então, a gente tem que saber separar direitinho e entender o conceito de força, que é o peso, a força, e o conceito de massa. Porque no dia a dia é uma confusão que ocorre, porque já se estabeleceu uma cultura, costumes, e quando você pergunta qual é o peso de uma pessoa, a pessoa responde a massa. É como se ocorresse uma pequena confusão sobre isso. Mas conceitualmente, por exemplo, se eu tenho uma massa de 80 quilos, se alguém me perguntasse qual era o meu peso, eu teria que responder 800 newtons, porque seria a massa 80 vezes a gravidade, que é 10. Então, força é medida em newton. Então, se o cara pergunta o meu peso, que é uma força, se eu for para dar a resposta correta, que é a resposta no sistema internacional, eu daria em newtons. Só que você percebe que isso não é surreal, porque as pessoas não têm esse conhecimento, essa base, e já criaram um costume, hábitos de, quando a pessoa pergunta, ei, qual é o teu peso? Eu peso 80 quilos. Já se criou esse costume, esse hábito, porém, eu tenho que sempre lembrar que, fisicamente falando, você dizer que um peso é de 80 quilos está errado, certo? O peso é medido em newtons, certo? Claro que se o cara falar, olha, o peso é equivalente a uma massa de 20 quilos. Então, você está dizendo que o peso de um determinado corpo é um peso equivalente a um corpo de um objeto de massa 20 quilos. Beleza, você está tentando dar um jogo de palavras, mas entenda sempre que peso é medido em newton, porque é uma força, e massa é medida em quilogramas. Então, se você, por exemplo, vai dar um passeio lá na Lua, minha avó para a Lua esse final de semana, beleza, curta lá. Então, resort lá sua massa. Então, se você for para a Lua, na Lua, que é um astro, não é um planeta, mas é um astro grande, a gravidade da Lua é diferente. Então, a gravidade da Lua é aproximadamente 1/6 da gravidade da Terra, aproximadamente. Então, as pessoas aproximam para 1,6 a gravidade da Lua, certo? Então, se você transportar um corpo, eu peguei, sei lá, um notebook de massa 3 quilos e levei lá para a Lua. E aí, como é que vai ser lá? Primeiro, a massa, ela é independente de onde o objeto está. Então, se você tem se a massa na Terra de um determinado objeto é 3 quilos, a massa em qualquer outro canto, a massa desse mesmo objeto lá na Lua, a massa desse mesmo objeto em Saturno, a massa desse mesmo objeto onde quer que seja, vai ser 3 quilos, porque a massa não depende do local em que o corpo está. A massa só depende da quantidade de partículas que compõem aquele corpo, tá? Então, a massa é a mesma. O que vai mudar é que na Terra, o peso vai ser 1, porque a gravidade da Terra é 10. Então, como a gente andou falando, 3 vezes 10, ou seja, a massa, que é 3, a gravidade é 10, vai dar um peso de 30 newtons. E na Lua, esse peso é diferente, ou seja, a força com que
o astro atrai um objeto para baixo, vai ser uma força menor. Então, vai ser muito mais leve de você erguer, de você sustentar esse objeto. Na Lua, por exemplo, o peso já vai ser diferente. Então, o que a gente percebe é que a massa ela não depende do local onde o objeto esteja. Mas o peso, essa força com que os astros atraem os corpos para baixo, vai depender. Porque vai depender qual é o planeta, qual é a aceleração da gravidade envolvida. Então, o peso na Lua seria a massa da Lua, a massa do objeto lá na Lua, que é a mesma, que é 3 quilos, e a gravidade, que é 1,6. Então, 3 vezes 1,6 vai ficar 4,8 newtons. E essa diferença ela é gigantesca, certo? Gigantesca. Então, o peso na Terra é 1 e o peso na Lua é outro. Ou seja, na Lua os corpos, as massas, elas se tornam mais leves, porque os pesos delas diminuem, porque a aceleração da gravidade da Lua é bem menor do que a aceleração da gravidade da Terra. E não tem que sair decorando a aceleração de gravidade dos planetas. Em geral, a maioria dos planetas vai ser na própria Terra. É massa entender esse conceito, tá? Então, a ação, um astro grande, um planeta, uma estrela, exerce uma força um determinado objeto que está próximo a ele, ou seja, essa força é vertical para baixo. A gente diz que é uma força que aponta para o centro desse planeta, desse astro. E se você tem essa força, o objeto também vai fazer uma força no centro desse astro, mesma direção, né? Mesmo módulo e sentido oposto. Beleza. Essa é a força peso. Em qualquer situação, a gente representa com uma setinha para baixo, certo? Mas é em qualquer situação mesmo, é no centro e é para baixo. Beleza. Aí eu tenho uma outra força, chamada de força normal. A força normal é uma força de um objeto com uma superfície no qual o objeto está apoiado. Então, se você tem um celular em cima de uma mesa, se o seu notebook está em cima de uma mesa, se você vê uma bola no chão, você tem um objeto apoiado numa superfície. Para esse objeto, a primeira força que atua nele é o peso, porque esse objeto ele está numa determinada região que existe uma aceleração da gravidade para baixo. Então, por exemplo, se o objeto tiver massa de 2 quilos, a Terra vai atrair esse corpo para baixo com um peso de 20 newtons. Beleza, Daniel. Porém, esse corpo ele não vai descer, ele não vai cair, ele não vai afundar nesse solo, porque o solo ele resiste. E quando ocorre esse contato entre o bloco e o solo, e o bloco está sendo puxado para baixo, ou seja, ele está meio sendo forçado a ele empurrar o solo para baixo. Então, quando ele exerce uma força no solo para baixo, querendo descer, porque ele está sendo atraído, né, pela força-peso, o solo vai exercer nele uma força para cima. Então, a força normal nada mais é, que a gente representa só com N maiúsculo, a força normal nada mais é do que a reação entre um bloco e uma superfície quando o bloco está sendo puxado, ou seja, está sendo aplicada uma força nele no sentido de querer, digamos assim, afundar, atravessar essa superfície. Então, quando ele se encosta na superfície, ele empurra a superfície para baixo, a superfície não vai ceder porque ela aguenta, e a superfície vai exercer uma força nesse objeto para cima, uma força de mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto. Então, num objeto como esse, ou seja, num objeto que está simplesmente parado, nesse objeto você percebe um equilíbrio estático. Ou seja, você deixa qualquer objeto, sei lá, um celular,
cima de uma mesa, aquele equilíbrio vai ser estático. Então, o objeto não sai, né? Ele está em repouso, a velocidade é nula. E aí você tem que... O equilíbrio envolve a força resultante ser zero. Então, se eu tenho uma força de newtons, né? A força normal para cima, e a força peso é para baixo, esses vetores eles atuam no mesmo bloco. Então, nessa situação, o valor da normal vai ser igual ao valor do peso. Ou seja, é como se a gente tivesse dito assim, ó, a normal aqui para cima cancela com o peso. E, mas por que a normal ela vai cancelar com o peso? Porque simplesmente esse objeto ele não vai subir. Uma superfície inanimada, ela não vai aplicar uma força no objeto. Daniel, peraí só um pouquinho. Eu buguei. A normal tem a direção ou sentido, não sei, para onde? Então, ainda vou falar sobre isso. Ah, tá. A normal, nesse caso, ela vai ter o mesmo valor do peso, porque esse corpo ele está em equilíbrio. Não existe uma fórmula para calcular o módulo da normal, certo? Ela recebe esse nome, a normal, porque ela é sempre perpendicular, ao superfície. Então, se um objeto está aqui, a força normal, ela é assim. Ou seja, ela é sempre perpendicular à superfície, formando 90 graus com a superfície. Em qualquer situação, a força normal é assim, tá? Então, a força que a superfície no que o objeto está apoiado exerce nesse objeto, e essa força ela é sempre perpendicular à superfície do objeto, tá? Então, a normal, Daniel, mas a normal e normal, veja uma coisinha legal. O peso e a normal, elas estão na mesma direção, quando um objeto está parado. O peso e a normal estão na mesma direção, vertical. A normal está no sentido, né, para cima, e o peso está no sentido para baixo. Beleza, então são sentidos opostos, mesmo, e vai ter, no caso, é o mesmo módulo. Ou seja, a normal é 20, o peso é 20. E aí fica aquele questionamento. Poxa, será que peso e normal são exemplos de pares de força que são ação e reação? Aí a resposta é que não, porque ação e reação não podem ser no mesmo corpo. E no caso, nesse corpo de dois, está atuando a ação e reação, quer dizer, está atuando o peso e a normal nele. Então, peso e a normal não podem ser ação e reação. Então, a ideia para você entender é você pensar o seguinte, é como se você tem um bloco, e você tem o planeta Terra. A Terra atrai o bloco para baixo. Essa é a ação. E a reação do peso é a força que o bloco exerce no planeta para cima. Então, a reação do peso está no planeta. E aí você tem um outro par de objetos, que é o objeto e o solo. Ou seja, o solo. Aqui é porque está encostado, eu só coloquei esse desenho assim para ficar espaçado, mas ele não está flutuando, não, ele está encostado. Então, o objeto exerce no solo uma força F, ou seja, ele faz uma força F no solo porque ele está sendo puxado, então vai ocorrer o contato e ele está sendo, mesmo assim, continua sendo puxado para baixo, querendo atravessar o solo, querendo afundar o solo, porque aí ele está recebendo essa força. Mas quando ele encosta no solo e ele faz a força no solo para baixo, o solo vai exercer nele uma força para cima. Então, a reação da normal não tem nada a ver com peso, ou seja, a reação da normal
é a força que o objeto faz na superfície que ele está apoiado para baixo. É a força que o objeto faz nessa superfície para baixo. Então, não tem nada a ver ação com reação com peso normal. Peso normal nunca, never, são exemplos de forças, ação e reação. Porque eles têm naturezas diferentes, completamente diferentes. A reação de cada um está bem explícita onde é que está e tudo. Então, nos itens, eles tentam fazer confundir, mas a pessoa tem que saber bem claro. A normal, então, ela não tem fórmula para calcular. Ela vai depender de cada situação, de onde esse objeto está apoiado e dessas forças que você vai colocar. E acabar descobrindo porque os corpos ou vão estar em equilíbrio ou os corpos vão estar em movimento acelerado. E quando tiver em movimento acelerado, a gente vai aprender a montar as equações. Mas, por enquanto, vamos primeiro apresentar as forças. E aí tem uma outra força chamada tração. Tração, ou também chamada de tensão no fio. Tração é o que a gente também chama de tensão no fio. Tensão no fio. Então, a tração tem a ver com um cabo, uma corda ou um fio. Tem mais exemplos aqui. Quando esses caras eles estão esticados. Então, imagina que você tem um teto, e você vai prender a esse teto uma bolinha. E você amarra aqui. O que é que vai acontecer? A bolinha, vamos supor que a bolinha tenha massa 4. A bolinha, ela não tem vida. Mas a bolinha, ela está numa região que tem um campo gravitacional para baixo. Ou seja, ela está próxima ao planeta. E o planeta está aí todos os corpos para baixo, para o seu centro. Então, se a massa é 4, a força com que o planeta está exercendo nesse cara aqui, lembra que peso é igual a massa vezes a gravidade. A gente vai supondo que a gravidade é 10, então 4 vezes 10 dá 40. Então, a força que ele está sendo impelido para baixo é de 40. Porém, ele não vai. Ou seja, você prende o corpo, você olha depois e você pensa, caralho, esse objeto está sendo atraído pela Terra e tal, mas ele não está caindo. Por quê? Porque o fio está esticado, porque o fio segurou ele, certo? E nessas questões de tração, que envolve cabos, cordas e fios, é muito comum ele dar alguns alertas, que sempre vão aparecer no ensino médio. É ele dizer que tanto os cabos, os fios, as cordas, elas são inextensíveis. Inextensível é para dizer que ele não é uma mola, que ele não vai esticar, ele não vai se deformar esticando, não. Inextensível, ele é um fio como se fosse aquela coisa de rígida, certo? A gente também, nos fios, a gente vai dizer que a massa dos objetos, a massa do fio, na verdade, a massa do fio é desprezada. A massa do fio é desprezada. Então, a massa vai ser desprezada. Então, ninguém conta a massa do fio nem nada. Ou seja, o fio ali vai ser só para fazer um elo de ligação aí com alguém. Mas como é que eu desenho? Eu desenhei aqui o peso para baixo. Como é que eu vou desenhar, certo? A tração. Sempre a tração é o seguinte, a tração é um fio e ela vai estar sempre presa nos dois extremos dela. Então, ela vai atuar fazendo duas forças, uma em cada extremo. E essas forças, elas apontam, essas forças aqui, elas vão apontar uma para a outra, ou seja, é sempre no sentido do próprio fio. Você coloca a origem aqui onde ela está presa e sempre a direção é vertical, no caso aqui, e o sentido é para cima.
tá? Então, no caso aqui, a atração, a gente coloca assim, ou seja, Leão, no teto, ela está fazendo uma força para baixo no teto? Sim, a força que ela exerce no teto para baixo é a mesma força ali, é a atração. Se o teto resistir a essa atração, não vai acontecer nada, ou seja, mesmo que a corda fique esticada e fique aplicando uma força no teto lá para baixo, tentando derrubar tudo, não vai acontecer, certo? Dependendo da resistência do cara. E aí, como essa situação, você colocou um objeto apoiado assim, você, esse cara, ele também é um cara que está em equilíbrio. E quando um corpo está em equilíbrio, ele ou está em repouso ou está em movimento uniformemente variado. Claramente, esse cara não está em movimento uniformemente variado, então ele está em repouso. Se ele está em repouso, é porque a força restante dele é nula, certo? A força resultante dele aqui é nula. Rodinho, se a força restante for nula, vai ficar massa vezes a aceleração, vai ficar zero. Se você passa a aceleração para o outro lado, vai ficar zero vezes qualquer coisa, dá zero. Então, quando a força resultante é nula, significa apenas que a aceleração é nula. Ok. E aí, o que é que significa? Que se esses dois vetores que atuam nesse corpo aqui de massa 4, que é a tração para cima e o peso para baixo dele, eles têm que ser nulos. Ora, se uma força está para cima e outra está para baixo, você simplesmente diz que a tração ela vai ser igual a 40 newtons, ou seja, ela vai ter a mesma medida do valor do peso, que é para tudo ficar equilibrado. Sempre, sempre? Nesse caso, sim, porque está em equilíbrio. Você apoiou, você colocou um objeto no teto, ele não está caindo, ele não está se esticando, ou seja, ele está parado, as forças resultantes sobre o objeto vão ser nulas. Você tem que olhar as forças, e sempre que tiver um fio esticado, uma dessas forças vai se chamar tração, certo? Então, a tração, ela é sempre nos objetos que ela está preso, e partindo daquele objeto que ela está preso, o sentido dela é o sentido do próprio fio, tá? E isso é bem importante. Eu achei meio confuso. Tu pode fazer um exemplo? Sim, sim. Vou fazer outros exemplos. Aí, a gente aprende, por exemplo, algumas situações aqui interessantes. Ó. Vou fazer aqui uma situação, um exemplo bem comum, no qual envolve dois blocos e um fio entre eles, a superfície e uma força atuando aqui. Então, vamos supor que você tem uma força aqui de 40 newtons, esse bloco é o A, esse bloco é o B, a massa desse bloco é de 5 quilogramas, a massa desse bloco é de 3 quilogramas. Nesse tipo de questão, além de dizer que o fio é inextensível, além de dizer que o fio ele tem massa desprezível, e além de dizer que a gente vai desprezar os atritos, então é muito comum ele falar nos problemas que a gente vai desprezar os atritos, ou seja, as superfícies que esse objeto vamos deslizar são perfeitamente lisas, certo? Porque você vai aprender, não para essa prova, mas para o segundo semestre, que atrito também é uma força que vai influenciar o movimento. Porque quando você pega qualquer objeto e você lança esse objeto, sei lá, no solo, você dá uma bicuda e você lança um objeto no solo, você percebe que depois de um tempo ele para sozinho. Ele para devido ao atrito, certo? Entre esses corpos. Mas a gente vai aprender atrito só depois. Então a gente diz que a gente despreza os atritos, que é para poder ficar nessa situação, digamos assim, ideal. E aí você diz que o G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E o que é que ele vai querer descobrir? Ele vai querer descobrir qual é a aceleração que esses corpos vão adquirir. A aceleração. Ô, Daniel, enquanto tu faz aí as perguntas, eu vou só pegar um copo d'água e eu já volto.
Tá. Voltei. Tá. Aí, então, qual é o primeiro passo quando você tem bloquinhos? Para você descobrir as coisas. O primeiro passo é colocar as forças. Então, o primeiro passo é você colocar as forças, ou seja, colocar setinhas, né? Setas representam forças, que são grandezas vetoriais. E não, mas já tem uma setinha aqui. Sim, tem essa setinha aqui, porque essa força de 40 nesse corpo B, ela é uma força externa, ou seja, alguém está fazendo uma força no B, puxando ele para a direita, certo? É uma força externa, mas as outras você vai ter que colocar. Então, se a força externa é para a direita, e esse cara está aplicando aqui, esses objetos aqui, ó, a tendência dele é eles deslizarem para a direita. Então, se você aplica uma força num objeto para a direita, a tendência dele é ele ir para a direita. As forças você vai colocar meio que como se fosse uma ordem de chamada. Então, primeiro você vai colocar o peso, depois você vai colocar a normal, depois você vai colocar a tração. Essas três são as que mais aparecem, mas depois a gente vai ver exemplo com outros. Aí você vai colocar, Daniel, peso, se a massa é 5, eu já faço direto. Ou seja, se a massa é 5, o peso de A vai ser 50 newtons. Se a massa do B é 3, o peso de B eu já multiplico automaticamente por 10, tá? Porque a gente sabe que peso é igual a massa vezes a aceleração, certo? Então, a gente sabe que peso é igual a massa vezes a aceleração. Ok. Aí, então, coloquei os dois corpos têm massa, os dois corpos têm B. Ô, Daniel, a aceleração é a gravidade? Qual a aceleração? O Azinho ou o G? Os dois. Não, são duas acelerações diferentes. O G é a aceleração da gravidade, a aceleração com que os corpos caem quando eles são abandonados na Terra. Para calcular o peso de um objeto que está na Terra, é a massa vezes a aceleração da gravidade. E quando você aplica uma força de 40 newtons em um sistema como esse sistema ele vai se deslocar, ele vai se mover na horizontal, ele vai deslizar e vai se mover na horizontal. E vai ter uma aceleração com que esses caras vai se mover na horizontal. Essa aceleração é o Azinho, que é o que você vai calcular. Quando o cara pergunta a aceleração, é a aceleração dos blocos, certo? A aceleração com que eles vão se mover para a direita. Mas tu também chama o G de aceleração, então. O G é a aceleração da gravidade. É a aceleração que os corpos caem quando eles são abandonados na superfície da Terra. Muita gente chama de gravidade, não, a gravidade é 10. Beleza, a pessoa está fazendo uma abreviação. Mas o G, ele é a aceleração da gravidade. Entendi. Tá bom. Certo? Aí, depois que você coloca os pesos, você tem a normal. Ou seja, esses objetos, eles não estão caindo, eles estão apoiados na superfície. Então, se eles estão apoiados na superfície, significa que a superfície vai exercer nesse cara uma força para cima chamada normal de A. Eu vou chamar de NA. Ou seja, esse cara, ele faz uma força na superfície para baixo, a superfície devolve nele uma força para cima. Então, a força que a superfície faz nos objetos que estão apoiados nela, para que esses objetos não caiam, não se afundem, é a normal.
Então, o B está apoiado no chão, então também no B tem uma força normal chamada NB. Então, se são dois corpos, você já colocou as normais, agora você vai ter que colocar a tração no fio. E como é que vai ser a tração aqui? A tração é o seguinte, a definição da tração é a mais simples possível. Ela vai ter origem aqui e origem aqui, ou seja, a tração está presa a duas extremidades, a dois corpos, né? Uma em cada extremidade. Em cada extremidade, a força vai ser com origem no bloco e o sentido, que é o sentido do próprio fio. Ou seja, no bloco a tração vai estar para a direita. No bloco B, a tração vai estar para a esquerda. E essas trações, elas não se cancelam, não? Não, porque elas são em corpos diferentes. Essa tração aqui em B, ela é para trás. Essa tração aqui em A, ela é para frente, certo? E o fio fica esticado, tá? Então, por que é o mesmo T? Porque é o mesmo fio. A força de tração no fio, ela é a mesma para todos os pontos. Só que como o fio está preso nos dois corpos, você coloca apenas que a tração é a força que vai atuar nos corpos, Tzinho, no sentido contrário ao, quer dizer, no mesmo sentido do fio, tá? Então, a gente vai pegando mais situações com tração para a gente perceber isso. Depois que eu faço peso normal e tração, ou seja, eu coloquei o peso para baixo, normal para cima, a tração nos dois corpos, nas duas extremidades, que ele está ligado, no sentido do próprio fio e tal. O que é que você vai fazer? Você tem dois blocos, A e B. E quando você tem dois blocos, né, você vai aplicar a segunda lei de Newton para poder achar o que o cara quer. Então, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E aí? E aí que você vai pegar cada um dos corpos e vai montar uma equação para cada um deles, usando a segunda lei de Newton. Então, por exemplo, esse carinha aqui, no A, esse corpo, ele vai para onde, Daniel? Para onde é que ele vai? Ele vai para a direita, porque a força externa está para a direita, ele vai ser arrastado, porque esse fio vai ficar esticado e vai puxar ele para a direita. Ele não vai nem para cima nem para baixo. Então, a normal, ela vai se cancelar com o peso. Isso, Daniel, é normal, pode se cancelar com o peso? Pode, já faz muitas vezes que eles vão se cancelar, porque os movimentos muitas vezes vão ser na horizontal, então na vertical só vai sobrar peso normal em muitas situações, então a gente vai se cancelar. Então, depois que se cancelou o peso e a normal, sobrou no ar uma força, que é a tração, ou seja, a única força resultante sobre o ar é a tração. Então, vai ficar o seguinte, vai ficar a tração, ou seja, a força resultante nesse ar é a própria tração. Só tem uma. Depois que cancelou, só sobrou o T. E essa força de 40 não atua em A, não? Não. A força de 40 atua em B. Então, a tração, que é essa forçazinha aqui, vai ser igual a massa, que é 5, vezes a aceleração, que é A. Isso, Daniel, eu não sei nem o T nem o A. Beleza, você não sabe nem o T nem o A. Mas você tem dois blocos. E quando você tem dois blocos, você vai ter duas equações. Então, no bloco B, a normal também se cancela com o peso, porque esse cara não vai nem se afundar, nem vai dar um pulo, porque vai receber uma força e vai saltar. Não. Depois dessas duas forças canceladas, você vai ver quais são as outras que sobram, que atuam em B. Então, essa força de 40 atua em B, e essa força T, que é a força de tração, também atua em B. Só que essas duas forças, que é o 40 e o T, eles estão em sentidos opostos. Ou seja, o 40 está para a direita e o B está para... Ele está aqui. E o que é que vai acontecer? A tração está para a esquerda. Então, a resultante do B, quando você tem forças em sentidos opostos, é a subtração. A união vai ficar 40 menos T ou vai ficar T menos 40? Quando você tem uma subtração, vai ficar o maior menos o menor.
Mas como é que você vai saber se o 40 é maior que o T ou que o T é maior que o 40? Porque o 40 ele é força externa. E a força externa é a que manda, porque o B ele vai se mover para a direita. Não faz sentido você ter uma situação como essa, dois objetos, eles presos por uma corda, tá paradinho, você aplicar uma força em B para a direita e, de repente, a tração ser maior do que o 40 e o B se mover para o outro lado. Não faz sentido isso. Se você faz uma força num objeto para um lado e o objeto corre para o outro lado, você sai correndo, porque tem alguma coisa sobrenatural ocorrendo. Tá? Então, nesse caso aqui, essas forças estão em sentidos opostos, vai ser a força externa, que é 40, menos a tração, que é T, ou seja, a resultante no bloco B vai ser uma subtração, porque são duas forças, vai ficar 40 menos T. Vai ser igual a massa do B, ou seja, você quando vai aplicar essa fórmula, você meio que analisa só as forças que agem naquele corpo, é como se você isolasse aquele corpo, analisasse só as fórmulas que atuam nele, que se lasca o resto, veja para onde ele vai, se ele vai subir, se ele vai descer, se ele vai deslizar para a direita ou para a esquerda, cancele algumas forças, vai deslizar para a direita, mas tem um peso normal na vertical, então cancela, e aí você coloca a força resultante, vai ficar 40 menos T, vai ser igual a massa que é T, vezes a aceleração que é A. 3, a massa é 3, a aceleração A. Então, o que você montou é que, quando você tem dois blocos, cada bloco vai lhe dar uma equação. Vai te Ô, dar... Daniel, eu só não entendi porque que a tração ela é 40 menos T. Não é a tração que é 40 menos... Ah, força resultante, né? Ah, tá, entendi, beleza. Isso aqui é a resultante no A, e isso aqui é a resultante no B. Ou seja, a força resultante no B é 40 menos T, porque tem duas forças aplicando em B e estão em sentidos opostos. Depois que você montou as duas equações, você vai resolver o sistema. E na física, muitas vezes, a gente resolve o sistema somando. Então, se eu somar, vai ficar T mais o 40 menos T, ou se eu somar todo mundo aqui do mesmo lado, veja que o T vai se cancelar. Vai ficar 40 menos T mais T. Então, eu cancelo o T, porque o T está positivo em um lado e está negativo no outro. Aí vai ficar só 40 desse lado esquerdo. E vai ficar 5A mais, eu estou somando, 5A mais 3A vai ficar 8A. Quando o 8 for dividindo, então o A vai ficar 40 por 8, vai dar 5. Então, a aceleração vai ser de 5 metros por segundo ao quadrado. E é o que a aceleração é essa? Se liga, é a aceleração tanto do A, do bloco A, como é a aceleração do bloco B, como é a aceleração do sistema. Ou seja, esses dois blocos, eles têm um vínculo, que é uma corda. Se um vai se mover 2 metros para a direita, o outro também vai se mover 2 metros para a direita. Então, devido a esse vínculo, esses dois corpos aí, eles têm a mesma aceleração, tá? Então, às vezes, as questões, eles trazem, calcule a aceleração do bloco A. Às vezes o aluno fica confuso, porra, será que essa é a do A? Sim, o A vai ter a mesma aceleração do B, que vai ter a mesma aceleração do sistema. Ele podia ter perguntado qual a aceleração do sistema, e seria 5 do mesmo jeito. E para descobrir a força de tração, ou seja, para descobrir a outra informação, que a gente não sabe, que nesse caso é a força de tração dessa corda, desse fio aí, basta você fazer a coisa mais ridícula que tem. Ou seja, quando você resolveu o sistema e você achou o valor do A, que é 5, para achar a tração, basta pegar o valor do A e substituir em qualquer uma das duas equações. Ou seja, você pode substituir nessa aqui, ó, T é igual a 5A, que é a mais simples, ó. Eu vou substituir aqui, ó, T é igual a 5 vezes o A. Só que o A é 5. Então, essa tração vai acabar ficando 5 vezes 5, vai acabar ficando 25 newtons. Beleza. Isso, Daniel, e na outra? Eu posso substituir aqui na outra? Pode. Então, depois que você acha o A, é um sistema, você substitui onde você quiser. Nem é obrigado nesse sistema a resolver por adição, a você somar as equações para cortar alguma coisa. Na física, muita gente utiliza essa ideia de somar para resolver o sistema, porque em muitas situações, ó, as forças em um determinado corpo é para a direita e no outro corpo é para a esquerda. Então, quando você soma as equações que você monta de cada bloco, geralmente corta-se muita letra.
Então, uma vez que você achou que a aceleração é 5, você pode substituir aqui, vai ficar 5 vezes 5, 25. E você pode também substituir embaixo, né? Você gosta de sofrer, vou substituir na equação mais chatinha, na equação que tem mais trabalho, vou sofrer. Aí você vai e faz isso. Então, vai ficar o 40 menos o T, vai ser igual a massa, que é 3, vezes a aceleração, que é A, e a aceleração é 5. Então, estou copiando essa aqui, 40 menos T vai ser igual a 3 vezes o A. O A é 5, então 3 vezes 5 é 15. Aqui não é 35, é 3 vezes 5. Então vai ficar 40 menos T vai ser igual a 15. Passa o menos T para o outro lado, vai ficar T. Passa o 15 para lá, vai ficar 40 menos 15. Então a atração vai ser 25 newtons, certo? Então, nesse exemplo, a atração é 25 newtons. E você descobriu as coisas que você queria. Porém, tem uma observação, um OBS, que funciona para diversas questões. Qual é o OBS que funciona para diversas questões? Seguinte, nesse bloco aqui, nesses dois blocos, eu posso resolver encontrar essa aceleração de um modo mais de flash, mais rápido. Como? Só vale nesse capítulo inicial, que é o capítulo que não tem atrito. Então, quando não tem atrito, né, e os blocos, eles estão ligados por uma corda, eles vão ter esse vínculo, eles vão se mover juntos e não tem atrito, você pode inicialmente pensar que esses dois blocos é como se eles estivessem juntos. Ou seja, você pensar, bem, por um momento eu vou fingir que esses dois blocos estão juntos. Então, se a massa é 5 e a massa do B é 3, eu vou dizer o seguinte, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante que atua nesse sistema, ou seja, se eu juntasse o A com o B, tá? A força resultante desse sistema vai ser 40. Tá aqui o 40. E a massa do meu sistema, ou seja, dos corpos que vão se mover, vai ser a massa do B, que é 3, e do A, que é 5. Então, 3 com 5 vai dar 8. E esse 8 que está multiplicando, ele pode passar dividindo. 40 dividido por 8 vai ser 5. Daniel, tu encontrou 5 bem mais fácil do que montar essa, somar e tal. Pois é. Porém, lembre-se sempre, não é um caso em que eu posso fazer em 100% das questões, que é você juntar as massas. Daniel, tem um monte de massa. Vou somar logo tudo para ficar mais fácil. Não, não é assim. Com o tempo, a gente vai acostumar aos problemas que dão certo e outros que não dão. Nesse tipo de situação sem atrito, costuma dar certo, tá? Nesse tipo de situação com atrito, costuma dar certo você juntar os corpos para poder fazer um cálculo mais rápido apenas, porque aqui você achou a aceleração rápida, que é 5. Você pegou, a força é 40. Se eu somei as duas massas, 5 com 3 dá 8, 40 por 8 vai dar 5. Beleza. Agora, o grande lance é, e se ele perguntasse qual era a tração do fio? Então, se ele perguntar a tração do fio, você vai ter que desenhar os blocos. Sou ruim de desenhar. Não, coloca uns quadrados, coloca umas bolas aí, que é bem fácil. E aí, depois que você meio que desenhar, você vai ter que, na marra, achar as equações de cada bloco, para que você possa substituir o Azinho, que é o valor que você sabe, em alguma dessas equações e descobrir aquilo que você estava querendo descobrir. Ou seja, uma vez que você faça esse início mais rápido, depois vai fazer coisas parecidíssimas, a mesma coisa com que a galera que fez primeiro, porque você aqui, você isola cada bloco e monta uma equação para cada bloco. E depois que você montou uma equação para cada bloco, quando você soma, você vai obter um modo de calcular a aceleração. Agora, nesse outro jeito, você já soma logo no início, nem monta as equações iniciais de cada bloco, não. Você pensa, a força é 40, 5 com 3 dá 8, passo 8 dividindo A dá 5, beleza, e agora? E agora eu vou ter que analisar as forças de cada bloco. Aí eu olho o bloco A, tem a normal para cima, tem um peso para baixo, vão se cancelar, então o bloco A só vai sobrar a tração.
Então, a tração no bloco A vai ser a única força no bloco A, então vai ser a força resultante. Então, vai ser igual a massa do bloco A, que é 5, certo? E a aceleração do problema, que é 5. Então, vai ficar 5 vezes 5, 25. Então, a pessoa consegue ir descobrindo essas coisinhas, esses lances aí. Entendeu? Entendi. Eu só tenho uma dúvida. Diz. Se não fosse de tração, então tem duas aí. Mas não teria que ter uma, tipo, do outro lado, na força lá que tá Não, puxando? não, não. A tração, ela é presa nos copos, ó. No bloco B, tem uma força do bloco B para trás, porque a tração ela vai atrapalhar o B a se mover. Então, no B é uma força para trás. Mas no A, quando esse fio esticar e ele se mover para a direita, porque o B que está preso nele vai se mover para a direita, o fio, quando esticar, vai fazer uma força no A para a direita. Então, no fio, as trações elas vão ser sempre desse jeito. Ela vai, não tem fio aqui desse lado aqui, não tem fio desse lado aqui. Então, só tem fio no meio. Como só tem um fio, vai ser uma única tração. Então, a tração ela sempre tem a origem. Então, toda vez que tem um fio, vão ter duas trações. Ou seja, esse fio é responsável por duas trações, uma em cada extremidade. E nas extremidades, o vetor, que é o vetor que representa a força da tração, ela tem origem naquele bloco, que ele está preso à extremidade, e o sentido do próprio fio. E esse aqui também, né? A tração vai estar sentido no ar, no sentido do próprio fio. Essas duas forças não se cancelam, tá? Essas duas forças não se cancelam, porque elas estão atuando em corpos diferentes. E aí você monta as equações e resolve, como a gente falou. Tá? Mas a atração ela é sempre assim. Tu vai perceber muito dos problemas. Tá? Até tu for olhar o livro, tu vai começar a perceber mais fácil, porque não tem nem muito o que pensar. Os dois blocos que ele está ligado, vai ter força de tração. Força de tração tem origem nesses blocos que está preso à corda e no sentido do próprio fio. Tá? Beleza, entendi. Aí, eu não acho legal tu deixar para ver os vídeos só mais perto da prova. Eu acho que mesmo hoje à noite e tal, mesmo que seja numa velocidade um pouquinho maior e tal, seria bom tu dar uma olhada nos vídeos. Porque tem vídeo Hum, que eu faço só de exercício. Eu te mandei 3 vídeos. Um é a explicação bem detalhada, parecida com essa. Outro é uma revisão rápida dos principais pontos, mais questões. E outro é uma aula só de resolver um TD, que era para essa mesma época, que era a prova que envolvia leis de Newton sem atrito. Então, eu acho que vale muito a pena, porque agora está começando a abrir a mente. Se tu de repente, entendi a matéria hoje, mas eu só vou pegar mesmo assim no pesado quando for mais perto, vai acabar esquecendo tudo. Toda aula dada, toda aula que a gente assiste tem que ser aula revisada e estudada. Então, você tem que passar alguma horinha, meia horinha, sei lá, assistindo outro vídeo, ou tentando fazer alguma questão, ou tentando ver qual foi a questão do livro que o professor fez, tentar refazer primeiro. Você precisa reforçar para acabar, quando for a próxima semana, ei, não me lembro mais de nada, não sei nem colocar as forças. Não, você tem que treinar, e é bom treinar no mesmo dia que você teve a aula, certo? Até antes de dormir, ou seja, de agora até antes de dormir, ele precisa fazer um reforço, dar uma olhada de novo e tal, ver se entendeu, tentar olhar o livro, abrir o livro para ver os exemplos que o livro está mostrando, tentar resolver alguma questão que vai ajudar. Assistir o vídeo de novo. Então, eu estou me indo agora, eu vou te mandar os vídeos e os ok. de hoje, tá? Uhum. Tchauzinho e bom final de domingo. Obrigada.